A enquete do dia, nesse 1º de dezembro, já virando mês e terminando o ano, é: quem deve substituir Renato Gaúcho no Flamengo? Essa é a enquete do dia no @RBDonosDaBola. Quem deve substituir Renato Gaúcho no Flamengo? Técnico estrangeiro é a solução? Como eu acabei atropelando e não te chamando para falar como o nosso ouvinte pode votar, Gabi, eu quero que você dê a sua primeira opinião. Quem deve substituir Renato Portaluppi no Flamengo? Técnico estrangeiro é a solução, sim ou não? Antes de dizer que a gente colocou essa enquete, porque ontem houve um encontro entre o Marcos Braz, que é vice do Flamengo, e o Bruno Macedo, que é o mesmo empresário que trouxe o Jorge Jesus na gloriosa temporada de 2019. Então eu coloquei essa enquete justamente por isso, porque há uma tendência da diretoria do Flamengo, essa é uma apuração que não é minha, é dos amigos do Globo Esporte, né? De procurar por um técnico estrangeiro, preferencialmente português. Aqui nos últimos Donos da Bola, o próprio Paulo do Vale mencionou, né, a ascensão dos técnicos portugueses aqui no futebol nacional. Eu sempre fui um pouco contra essa ideia de... O Santos já fez isso nessa temporada, o próprio São Paulo fez isso quando trouxe o Crespo. Não tem problema ter técnico estrangeiro, mas eu não acho que o fato de ser estrangeiro deveria ser critério. É claro que você pode ter gente muito qualificada, que não é brasileiro, mas ser um critério parece aquela tendência que a gente vê de tempos em tempos, sabe? Uma hora precisa ser um técnico novo, depois precisa ser medalhão, depois começa a dar certo o técnico estrangeiro. Então eu não acho que tenha de ser um critério. Se o Flamengo encontra um padrão de técnico, porque nessa temporada você teve, por exemplo, o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho, que tem perfis diferentes. O último já havia sido o Domi, que não tem nada a ver. São 3 perfis diferentes, bem lembrado por você. Então, assim, eu sinceramente não tenho um nome pra dizer, tipo, aposte nesse daqui. Mas já que a ideia, um pouco saudosista também do Flamengo, de ir no mercado português, né, e atrás de um técnico português, que ao menos seja definida uma estratégia. Que tipo de técnico eu estou buscando no mercado? Só pra registrar também, ainda segundo essa apuração, vou recuperar o nome do jornalista pra não deixar passar, o Flamengo não descarta a possibilidade de ao menos tentar o Jorge Jesus novamente, que tem contrato até 2022, metade de 2022 com o Benfica, e também o Gadiardo. Claro que são... inclusive a gente tá vendo a imagem agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial do encontro do Jorge Jesus com o Bruno Macedo em 2019, quando o Jorge Jesus efetivamente veio. Então, papel do Bruno Macedo, esse empresário, tentar trazer mais um técnico português à altura. Mas só para registrar, o Flamengo não descarta Jorge Jesus e também o Gadiardo, mas entende como pouco provável que isso realmente vá acontecer, até porque o Gadiardo continua tentando ter mercado na Europa mesmo, Vini. E não só na Europa, como também na seleção do Uruguai. Eu tava lá fazendo a cobertura da final da Libertadores e a maioria dos dias da semana, ela teve a foto do Gadiardo na capa principal do La Ovación, que é a seção esportiva do El País. Muitas vezes até com mais destaque do que para a própria disputa da Libertadores da América. Os uruguaios estão confiantes de que, se for pro Galhardo de fato colocar um ponto final na história dele no River Plate, e acho que esse é o caminho natural mesmo, né? Ele queria ganhar mais um título e queria ganhar o primeiro argentino dele, né, PDV? A partir do momento que ele conquista e fecha esse ciclo, acho natural que ele passe a respirar novos ares. Seja no futebol da Europa, seja aqui no Brasil. Agora, a grana me parece que é muito alta, né? Quem fala do nome do Gadiardo dentro do Flamengo fala também com certo pessimismo, um certo receio em relação à grana. Me parece que é um pacote muito salgado de se pagar. E eu quero a tua opinião em relação a essa enquete do dia. Aliás, vote aí no Instagram, @RBDonosDaBola. Você acha que português é o caminho? A gente lembra que as últimas 3 Libertadores foram de 3 técnicos portugueses. Jorge Jesus, Abel 2 vezes. Você iria no mercado atrás de quem, PDV? Eu iria atrás de um português e eu iria atrás, sabe de quem? João Martins, auxiliar de Abel Ferreira. Esse seria meu nome. Ousadíssimo, não ouvi E digo ninguém mais, ainda até agora. em primeiro lugar, se o Palmeiras perder o Abel, se eu fosse o Palmeiras, ficaria com o João Martins. Em caso do Abel seguir no Palmeiras, se eu fosse o Flamengo, tentava fazer ali uma proposta para colocar Abel frente a frente com o João Martins, o aprendiz, o enérgico, né? Você conhece melhor do que eu esse ambiente do Palmeiras, apesar de ser um momento pandêmico, mas tem ali seus contatos. E eu acho que o João Martins tem uma tendência para ser um grande técnico também. Em alguma hora,
talvez queira sair debaixo dessa asa do Abel Ferreira. Não sei que ele queira se auxiliar o resto da vida, que ele não veja potencial para ser técnico. Mas seria o meu próximo treinador português aqui no Brasil.